Prezado internauta, estamos começando mais uma catequese sobre a figura e a missão de São José. Como a nossa paróquia está se preparando para celebrar no dia 1º de maio a festa de São José, que é padroeiro da nossa comunidade paroquial, então nós estamos oferecendo algumas reflexões, estamos desenvolvendo algumas reflexões sobre essa figura importante da Sagrada Família, que é São José. Nós já tratamos na nossa catequese de diversos temas. Falamos sobre as poucas passagens que falam de São José na Sagrada Escritura. Tratamos também do resgate, da importância de resgatarmos a figura de São José e assim desfazermos mal entendidos. Também tratamos do tema José, esposo de Maria, e também José, pai de Jesus. E hoje nós vamos dedicar esses momentos para o tema Os Irmãos e Irmãs de Jesus. Já que nós estamos tratando da figura de José, pai adotivo de Jesus, qual então o sentido dessa afirmação do Novo Testamento ou desses termos que nós encontramos no Novo Testamento? Irmão e irmã de Jesus. O que significa isso? Então nós vamos trabalhar hoje essa temática. É importante nós entendermos os assim chamados irmãos e irmãs de Jesus. Marcos e Mateus, eles citam até os nomes desses irmãos: Tiago, José, Judas e Simão. Nós podemos também conferir Marcos, isso aqui está em Marcos 6,3, mas também podemos conferir Mateus 13,55. Então, Marcos e Mateus não só falam dos irmãos, como também citam o nome dos irmãos. E falam das irmãs de Jesus, embora não façam referência aos nomes dessas irmãs. Apenas Mateus e Marcos dizem que vivem aí entre eles. João conta que seus irmãos, no caso de Jesus, insistiam para que Jesus se mostrasse em público, preferentemente na Judéia e na capital, Jerusalém. João 7,3. Mas São João acaba comentando que nem seus irmãos acreditaram em Jesus. Então, Mateus, Marcos e aqui também João fazem menção aos irmãos e irmãs de Jesus. E é necessário, então, entender tais irmãos, qual é o significado, então, dessa expressão irmãos e irmãs de Jesus. Muitos historiadores tentaram responder a essa questão, mas livres de qualquer referência, vamos dizer assim, eclesial ou dogmática. Então, eles estimam que se trata de verdadeiros filhos e filhas de José e de Maria. Então, é possível nós encontrarmos alguma literatura, algum estudioso, mas sem vínculo com a igreja, sem vínculo com o dogma cristão, que falam abertamente que esses irmãos aqui são filhos e filhas de José e de Maria. Então, Jesus seria apenas o filho mais novo, ou então um entre outros. Nós repetimos o que nós estamos afirmando nas nossas catequeses. Em termos dogmáticos, isso não é impossível, nem é indigno de Deus, já que todo ser humano é criatura de Deus, é obra de Deus. Então, não seria nada, vamos dizer assim, desproporcional à mensagem do Evangelho, ou não seria nada absurdo ou escandaloso afirmar que Jesus teve irmãos, se isso correspondesse à verdade. Então, não seria nada, vamos dizer, não seria nada de escandaloso para a fé cristã se Jesus tivesse irmãos ou irmãs.
O matrimônio fecundo, nós sabemos que ele garante a perpetuidade da vida humana. Com mais filhos e filhas, aumentaria a reputação de Maria em Nazaré, já que no tempo de Jesus os filhos eram vistos como bênção de Deus. Para os judeus, isso significaria que ela teria sido abençoada por Deus. Então, por isso que eu disse que não seria nada absurdo, não seria absurdo ou escandaloso para a mensagem cristã, essa afirmação de que Jesus teve irmãos. Para os homens bíblicos, o sagrado era a maternidade e não a virgindade ou então uma pureza infecunda. Quer dizer, o importante para a cultura judaica não era a virgindade, mas era a maternidade. Só que essa não é a opção dos textos evangélicos que temos. Quer dizer, não condiz com a verdade que o Evangelho mesmo afirma. Porque os evangelhos estão tentando reproduzir uma verdade, um fato sobre a vida de Maria. Qual é esse fato? É que ela concebeu por obra do Espírito Santo e não teve outros filhos. O casamento de José foi um casamento que a gente pode chamar de virginal, vamos dizer assim. Então, os fatos que os evangelhos retratam, os fatos sobre a figura de Maria, nos levam então a afirmar de que esses irmãos e irmãs não são filhos de Nossa Senhora. Eles dão até por pressuposta, os evangelhos, dão até por pressuposta a virgindade de Maria e referem à surpresa de sua gravidez misteriosa. Por isso é razoável ficar em comunhão de fé com essa tradição e com a comunidade cristã, que assim entendeu e continua a entender o que ocorreu com Maria, ou seja, de que ela permaneceu virgem depois de conceber a Jesus de Nazaré. Essa seria então a convicção do cristianismo. Essa seria a convicção da Igreja. Maria permanece virgem. Mas, como disse, não seria nada escandaloso se ela tivesse outros filhos. Mas o fato é que ela não os teve. E nós precisamos ter presente isso. E os textos evangélicos, eles fazem referência a essa virgindade de Maria. Agora, outros historiadores e teólogos, eles também levantam a hipótese de esses irmãos e irmãs de Jesus serem filhos e filhas de José, de um casamento anterior àquele com Maria. Ou seja, quando ele se casou com Maria, ele já teria outros filhos. Então, José seria viúvo, já com certa idade, e teria casado com Maria mais tarde. Os evangelhos não fazem referência a isso. Nós não encontramos uma afirmação falando sobre a viuvez de José, ou de que esses irmãos e irmãs seriam filhos apenas somente de José. Mas nos textos apócrifos, aqueles textos que circulavam entre os cristãos, mas não entraram no catálogo dos textos do Novo Testamento, no catálogo dos livros inspirados, nós às vezes encontramos sim essa afirmação de que José foi viúvo. Outros também chamam a atenção para o fato de que, para o Novo Testamento, irmãos e irmãs não necessariamente significam irmãos e irmãs de sangue, no sentido que nós damos a essas palavras. Poderiam então ser primos e primas, parentes de Jesus. Havia um conceito de família mais ampliado do que aquele estritamente nuclear, no tempo de Jesus. Então, por exemplo, disse que Lot é irmão de Abraão, mas na verdade era seu tio. Disse que Jacó é irmão de Labão, que era de fato também seu tio. Nadab e Abiú, filhos de Araão, são chamados de irmãos de Misael e Elisafã.
que na verdade eram filhos de um tio de Arão, de nome Osiel. Então, Nadab e Abiú, filhos de Arão. Quer dizer, o conceito de irmão e irmã era um conceito que a gente pode dizer assim bem amplo. Então, conhecendo esse sentido de família ampliada, não se pode concluir, portanto, que os irmãos e irmãs de Jesus, referidos por Marcos e Mateus, sejam realmente filhos de Maria e de José, sejam realmente, assim, fruto da união entre Maria e José. Ao contrário, indícios da tradição recolhida pelo evangelista João indicam que Jesus era o único filho de Maria. Porque depois da morte de Jesus na cruz, por falta desses filhos, ela ficou na casa do discípulo que Jesus amava. Então aqui a gente percebe que existia também, que o evangelista João procura mostrar essa tradição, segundo a qual Maria não teve outro filho que não fosse Jesus de Nazaré, permanecendo, portanto, virgem. Caso contrário, não haveria sentido o discípulo amado levar Maria para sua casa se ela tivesse outros filhos. Então, essa afirmação seria até estranha se Maria tivesse outros filhos e filhas que naturalmente iriam tomar conta dela depois da morte de Jesus. Então, são algumas tentativas, aqui nós vemos algumas tentativas de explicar o sentido da expressão irmãos e irmãs de Jesus. Então, alguns dizem que realmente, alguns escritores vão dizer dizem realmente que eram filhos de Maria, outros vão dizer que não eram filhos de Maria e José, eram filhos apenas de José antes de se unir a Maria. E temos a fé da Igreja, a fé que nós herdamos dos apóstolos e que diz que Maria permaneceu virgem. A sua consagração a Deus não foi apenas pontual para aquela missão de trazer Jesus ao mundo, mas essa missão, essa graça de Deus foi tão profunda que marcou a vida de Maria para sempre. E a virgindade seria, então, expressão dessa consagração total de Maria para com Deus. Então, os irmãos e irmãs de Jesus, no caso, seriam parentes de Jesus. O que podemos admitir, portanto, é que Jesus foi criado num ambiente familiar ampliado, com primos e primas, todos eram considerados seus familiares, seus irmãos e irmãs. Mesmo tão próximos, eles foram os primeiros a não entender muito sobre a atividade de pregador ambulante de Jesus. O Evangelho de Marcos, o mais antigo dos 4, atesta que os seus saíram para agarrá-lo, pois diziam, ele está louco. Quando se dão conta de que Jesus saiu de fato de casa e começou a pregar, sua mãe e seus irmãos foram atrás dele para falar com ele e trazê-lo de volta. Foi então que Jesus fez a ruptura necessária que marca o novo tempo e o novo parentesco, fundado não mais no sangue, mas na fé e no Evangelho, porque Jesus diz, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Portanto, Jesus também amplia o conceito de família. Fazem parte da família de Jesus todos aqueles que procuram fazer a vontade de Deus. Em resumo, podemos dizer que, segundo a tradição cristã, lê esses textos aqui que falam sobre os irmãos de Jesus, lê esses textos como primos, parentes próximos de Jesus, salvaguardando assim a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Vamos encerrar nosso momento de catequese com a oração. Nossas vozes te celebram, operário São José, que a oficina consagraste trabalhando em Nazaré. Tão humilde tu vivias, tendo em ti sangue de rei. Em silêncio um Deus nutrias, ao cumprires sua lei.
O teu lar era um modelo de trabalho e de oração. Com o suor da tua face conquistavas o teu pão. Elimina os egoísmos, dá aos pobres de comer, possa a Igreja Cristo místico sob a tua mão crescer. No Deus Trino, autor do mundo, proclamemos nossa fé, imitando a vida e a morte do operário São José.